O critério de julgamento do maior desconto aplicado linearmente sobre grupo de itens ou tabela referencial, componentes de lote da licitação, inclusive para obras e serviços de engenharia, é compatível com a sistemática da Lei Federal 14.133. A competência atribuída à Comissão de Licitação referida no artigo 64, parágrafo 1º da Lei Federal 14.133 será exercida pelo agente de contratação ou comissão de contratação, conforme o caso. O artigo prevê, na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. A estimativa do valor da contratação exigida quando da elaboração do estudo técnico preliminar poderá ser feita de forma sumária, com documentos de pronta consulta e imediatamente disponíveis, não necessitando seguir o rigor do artigo 23 da Lei Federal 14.133. Não se insere nas atribuições da advocacia pública a apuração da veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade para fins de contratação direta por inexigibilidade. Não pode a administração pública, uma vez prevista a exigência de apresentação de garantia contratual no edital, promover alteração contratual com a finalidade de dispensar o contratado de tal ônus, tendo em vista o impacto direto na competitividade do certame, em ofensa aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Nas contratações decorrentes da Lei 14.133, independentemente do objeto, do prazo de vigência, do parcelamento do fornecimento, da existência ou não de obrigações futuras e da forma empregada para selecionar o contratado, processo licitatório, contratação direta por dispensa ou inexigibilidade, será possível substituir o instrumento de contrato por instrumentos mais simples, sempre que o contrato possuir valor inferior aos limites para a dispensa de licitação em razão do valor. Nos casos em que o instrumento contratual for passível de substituição, o gestor deve levar em consideração ainda a complexidade do objeto e a segurança jurídica em se firmar a relação contratual sem a regulação por meio daquele instrumento. Considerando a lógica processual que permeia o Instituto da Licitação e o credenciamento, bem como os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da segurança jurídica, a interpretação a ser conferida ao artigo 191 da Lei 14.133 deve ser no sentido de que as licitações e credenciamentos cujo regramento a ser aplicado seja a legislação anterior a essa lei, devam ter os respectivos extratos dos editais publicados até 31 de março de 2023. Tal marco temporal aplica-se igualmente aos processos licitatórios nos quais haja a utilização do registro de preços enquanto procedimento auxiliar, de forma que os institutos inerentes a tal figura serão regidos também pela legislação pretérita. Os extratos dos editais cuja perspectiva seja a publicação a partir de 1º de abril de 2023 devem ter a respectiva fase preparatória regida pela Lei 14.133. Nos casos de contratações diretas pautadas na Lei 8.666, os marcos a serem considerados são o ato da autoridade administrativa que reconhece a situação de dispensa de pequeno valor e a publicação do ato da autoridade superior nos demais casos de dispensa de licitação e hipóteses de inexigibilidade de licitação. Tais atos devem ser praticados até 31 de março de 2023, podendo o contrato administrativo ser celebrado em momento posterior.
a administração pública deve adotar o devido planejamento para cumprimento dos marcos temporais citados acima, de modo que, caso haja a perspectiva de se ultrapassar o referido prazo, deve-se instruir a fase interna dos processos licitatórios e credenciamentos, bem como os processos de contratação direta, desde logo conforme as exigências constantes na Lei 14.133, evitando que a eventual inobservância do marco temporal e do devido planejamento resultem em contratações emergenciais indevidas e prejuízo às necessidades públicas que seriam atendidas por meio da contratação direta do processo licitatório ou credenciamento. Nas licitações realizadas na modalidade pregão, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem colocada, desde que o valor de sua proposta seja até 5% superior ao valor da melhor proposta existente e válida. A proposta não se confunde com seu aspecto estritamente numérico. Proposta é um ato jurídico praticado pela empresa licitante para a produção de certos efeitos previstos em lei, notadamente a adjudicação do objeto em seu favor. Como ato jurídico, a proposta tem sua existência e sua validade condicionadas a certos pressupostos e requisitos. Nesse contexto, a inabilitação ou desclassificação da licitante vencedora contamina a proposta, impedindo que seja empregada como parâmetro para a verificação do empate ficto. Nesse contexto, caso a primeira colocada seja inabilitada ou desclassificada, produz-se uma nova ordem de classificação entre os licitantes remanescentes, garantindo-se à microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem colocada a oportunidade de oferecer, no prazo do artigo 45, parágrafo 3º da LC 123, proposta de valor inferior àquele apresentado pela segunda colocada, agora primeira colocada, desde que caracterizado o empate ficto entre as duas licitantes. Idealmente, o edital deve ser claro a respeito do rito indicado no item 3, em homenagem aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. Não havendo previsão editalícia específica, recomenda-se que o próprio pregoeiro alerte os licitantes sobre a regra de desempate ao início da sessão, como forma de garantir a segurança jurídica do certame. A alteração do agente público, quando indicado na minuta do convênio ou termo de cooperação técnica, que por parte da administração fará o acompanhamento e a fiscalização do convênio, e quando houver dos recursos repassados, independe de termo aditivo, e poderá ser feita mediante simples apostila, ficando dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, nesse caso, desde que não existam outras alterações que se pretenda fazer, as quais exijam a celebração de termo aditivo. O ato administrativo de designação do agente público deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, bem como deverão ser remetidas cópias do referido ato administrativo ao agente público designado e ao órgão ou entidade pública privada que celebrou o convênio com a administração para conhecimento. A designação do agente público que fará o acompanhamento e a fiscalização do convênio deverá ser realizada previamente, mediante ato administrativo próprio editado pela autoridade administrativa signatária do convênio, sendo que a indicação deverá recair preferencialmente sobre agente ocupante de cargo efetivo do quadro permanente da administração, sem prejuízo das exigências relativas aos agentes públicos designados para acompanhar e fiscalizar convênios que incluem no objeto obras e ou serviços de engenharia.